Aleluia. Bom dia, querido. Que Deus esteja ou continue te abençoando, né? Durante não só esse tempo em que nós estaremos aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, onde nós estaremos compartilhando aquilo que Deus tem para nós, que a gente crê nisso, mas que a sua semana também seja poderosa, que seja preciosa, que seja uma semana onde Deus esteja atuando muito, mas muito, em e através de você, em todo o tempo, em todo o tempo. É precioso demais quando a gente vê Deus agindo, né? Essa semana, acho que foi na sexta-feira, na quinta-feira, estava aqui na igreja, preparando o estudo, ou desenvolvendo aquilo que Deus vinha trazendo ao meu coração, e o pastor Tiago estava sentado perto de mim, e ele perguntou para mim: você já tem o tema da sua palavra? Eu falei: estou preparando ainda, estou desenvolvendo. E a gente acabou não conversando depois, eu acabei não passando para ele sobre o que eu ia falar, mas de repente a gente vai vendo, né, pastor Juba abrindo o culto, as músicas, os cânticos de adoração ao Senhor, e a gente percebe como o Espírito vai se movendo e vai nos conduzindo, né, na mesma direção. Como isso é precioso, querido. Isso é algo que nós precisamos continuar cultivando, desenvolvendo e permitindo que isso cresça sempre em nós. Eu quero compartilhar com você algo que vem estando no meu coração já há algum tempo, e de repente se transformou nessa meditação que eu vou fazer com você nessa manhã. Eu quero falar com você sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. E quero partir do texto de Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Então, se você tem aí a sua Bíblia nas mãos, o seu aplicativo, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. O apóstolo Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, por fé, ou da fé, né? Eu queria pensar com você a partir disso, do poder que o Evangelho tem para prover soluções, o poder que o Evangelho de Deus, de Jesus Cristo tem para te fortalecer, para te manter animado, para mostrar objetivos, para sustentar você em meio às provações que a vida nos coloca, porque é exclusivamente através do poder que emana do Evangelho que nós podemos nos manter firmes e crescendo sempre, né, para chegarmos à estatura de varão perfeito, que deve ser o objetivo que nós devemos ter na nossa vida. Para início da nossa meditação e da nossa conversa, eu queria lembrar apenas você do que significa a palavra Evangelho, né? A gente fala bastante sobre o Evangelho de Jesus, sobre as boas novas de salvação, que é isso que o Evangelho significa, mas eu queria trazer para você, como nós estamos usando um texto do apóstolo Paulo, eu queria lembrar para você aquilo que Paulo enfatiza em todas as suas cartas, em todos aqueles escritos que ele deixou para nós, a perspectiva que Paulo deixa para nós e que nós podemos assimilar nessa caminhada cristã. Para Paulo, o Evangelho é o agente transformador, aquilo que ele diz nesse texto de Romanos 1,16, que é o poder de Deus. Então, para Paulo, e deve ser para nós também, lembrarmos que o Evangelho é o agente transformador, é o poder de Deus no ser humano, para transformar o ser humano segundo a imagem de Jesus, o nosso Senhor. Então, querido, a primeira coisa que eu queria começar a pensar com você, é que se eu e você
queremos continuar amadurecendo, crescendo na nossa vida cristã, se como igreja queremos, e é óbvio que queremos isso, continuar crescendo, fazendo diferença na sociedade, na vida de pessoas, nós precisamos entender que é o Evangelho que promove a nossa transformação e que também revela o poder de Deus em nós e através de nós. E aí a gente tem que começar a pensar e refletir numa coisa, um desafio à sua reflexão, à minha reflexão no nosso dia a dia. Quanto o Evangelho está presente em nós? Quanto o Evangelho tem habitado em nós? As boas novas a respeito de Jesus, as boas novas anunciadas por Jesus, está presente na nossa vida. E sabe por que eu desafio você a essa reflexão? Eu quero incentivar você a essa reflexão. Porque, querido, nós nos deparamos com diversas situações no nosso dia a dia. Nós nos deparamos no desenvolver da nossa vida, no desenrolar da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no convívio na comunidade da igreja. Nós vivemos desafios constantes, nós somos expostos muitas vezes a situações difíceis de serem vividas, mas tudo isso é temporário, todas essas circunstâncias, elas são temporárias, ela tem um começo, ela se desenvolve, ela tem um fim, e para que nós nos mantenhamos firmes, para que nós possamos nos manter firmes e constantes nessa caminhada, nós precisamos do Evangelho presente em nós. E aí, nós temos que avaliar o quanto nós temos nos relacionado com esse Evangelho. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, se debatendo, eu vejo muitas pessoas, às vezes, sem saber como agir, não encontrando a melhor maneira de agir diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. Eu vejo pessoas, às vezes, tateando no escuro, sem saber ao certo que decisões tomar, que posições tomar, situações as quais todos nós vivemos quase que diariamente na nossa vida. E um questionamento que eu tenho feito é isso: quanto o Evangelho de Jesus tem estado presente na minha caminhada, o quanto eu me relaciono com esse Evangelho, o quanto eu vou para a presença do Evangelho, tomo esse Evangelho para a minha vida, e qual é a mensagem que Ele quer trazer para mim, quais são as transformações que Ele quer promover em mim, em cada uma das fases que eu estou vivendo. E muitas vezes, queridos, a gente se depara que existem lacunas na nossa vida, existem lacunas no nosso viver, existem vazios na nossa vida que deveriam estar preenchidos pela mensagem do Evangelho, pelos princípios, pelos valores do Evangelho, que é o que nos sustenta, que é o que lança luz em nós e através de nós. E às vezes a gente vai ter que admitir que a luz desse Evangelho, ela não tem brilhado tanto em nós como deveria. Nós estamos caminhando para um novo tempo nesses últimos 5 meses, né, dessa pandemia, de reclusão, de isolamento, mas a gente está avançando, como prevíamos que avançaríamos, estamos avançando. Muitas coisas já começam a voltar a acontecer, mas um questionamento eu tenho feito, e na verdade isso vem se consolidando no meu caminhar, vem se consolidando nos meus pensamentos. Uma das frases mais comuns que a gente está ouvindo é as pessoas dizendo assim: estamos voltando ao normal, a vida está voltando ao normal. Querido, eu quero compartilhar algo com você. Nós não estamos voltando ao normal, pelo menos não àquele normal que tínhamos antes da manifestação dessa pandemia. E eu quero alertar você, né, que
talvez a melhor expressão, ou aquela que é mais comum, que a gente mais tem ouvido, é esse novo normal. Né? As coisas não voltarão a ser como sempre foram, ou como eram há alguns meses atrás, porque ao longo desses meses, transformações aconteceram, e algumas delas já estão enraizadas, algumas delas estão consolidadas, e nós precisaremos continuar exercitando elas. Um exemplo bem simples, né? Todos esses cuidados sanitários com a saúde que nós estamos precisando tomar em relação à volta dos cultos presenciais, por exemplo, é um exemplo. Mas nós podemos estender esse exemplo quando você sai da sua casa para ir na padaria, para ir até o supermercado. Olha quantos cuidados já incorporados em nós, e que a gente não sabe se poderemos voltar a ter, né? O uso de máscaras, por exemplo. Se a gente olhar para alguns países, principalmente no continente asiático, mas se você for no Japão, por exemplo, na China, por diversos motivos, se tornou um acessório que já é comum para eles. Eles usam aquilo rotineiramente. E talvez nós tenhamos que nos habituar com ela. Mas isso eu estou usando exemplos externos ou exteriores, né, para ilustrar uma outra questão que é onde eu quero caminhar com você. Nós precisamos aperfeiçoar sempre, diariamente, a presença do Evangelho de Jesus em nós, para que possamos lançar isso para outros, para lançarmos luz também sobre a vida dos outros. Mas não podemos lançar luz sobre a vida de outros se essa luz não estiver primeiramente em nós, se ela primeiramente não estiver acesa, brilhando em nós mesmos, porque senão o que nós vamos ter são discursos que muitas vezes se tornam vagos, discursos que muitas vezes não atingem o coração de pessoas. E aí eu queria pensar uma coisa com você. Quantas oportunidades já se apresentaram na tua caminhada, por exemplo, para você atingir com a mensagem do Evangelho de Jesus a sua própria família, membros da sua família, né? Seja ela a família mais nuclear, o marido, a esposa e filhos, ou seja, numa dimensão um pouquinho maior, quando a gente vai incluir pais, quando a gente vai incluir irmãos, quando a gente vai incluir tios, tias. Quantas circunstâncias já vivemos, já experimentamos, onde sabíamos que o Evangelho, a palavra que Jesus tem para nós, era a tábua de salvação, ou era a porta que se abriria para que diversas soluções fossem encontradas por diversas pessoas que são amadas por nós, que são queridas por nós, ou mesmo nas amizades, se a gente quiser estender, e se quisermos estender um pouquinho mais no ambiente profissional. Quantas vezes nós já nos deparamos com situações e olhávamos e pensávamos, puxa, eu perdi uma oportunidade de falar de Jesus, ou de ajudar alguém através dos princípios que Deus me ensina, eu deixei ela passar. E aí, talvez um confronto que a gente possa ter, né, nesse momento, é pensar exatamente no que Paulo diz, na primeira coisa que Paulo lança para nós nesse texto, quando ele fala do Evangelho, ele olha e ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Às vezes a gente se omite, porque a gente fica envergonhado de dizer alguma coisa, de anunciar para alguém, de apontar um caminho, uma solução para alguma pessoa, porque a gente se envergonha de dizer, porque a gente pensa mais ou menos assim, qual vai ser a reação que essa pessoa vai ter? Puxa, meu marido ele é muito avesso ao Evangelho, à igreja, a minha esposa, ela
ela não gosta que fique falando. Os meus filhos, eles tiveram experiências que não foram saudáveis para eles, que deixaram algumas marcas, e que eles não querem nem ouvir falar do Evangelho. E a gente usa isso, às vezes, como um suporte, como uma muleta, para justificar que em alguns momentos nós podemos simplesmente termos vergonha de falar daquilo que a Bíblia Sagrada, aquilo que a Palavra de Deus, aquilo que o Evangelho que Jesus nos ensinou, pode abrir portas para as pessoas superarem aquilo. E essa vergonha, querido, essa omissão, essa fuga, esse evitar falar sobre isso, na imensa maioria das vezes, ele acontece porque o Evangelho não está habitando ricamente em nós, porque a palavra de Deus não está habitando ricamente em nós, e nós muitas vezes não conseguimos, como diz Paulo, falar entre nós mesmos, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Sabe por que eu estou lançando isso? Porque quando Paulo fala sobre não se envergonhar, ele está dizendo sobre nós não omitirmos, sobre nós não escondermos o Evangelho em circunstância ou por motivo algum. Quando ele diz não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo isso. Olha, não omita, não evite, não esconda o Evangelho de ninguém, para ninguém, em circunstância nenhuma. Pelo contrário, o nosso papel deve ser apresentar o Evangelho para que as pessoas encontrem uma referência, para que as pessoas encontrem um caminho a percorrer, e nesse caminho elas possam ser transformadas pela manifestação do poder de Deus. Sabe, querido, a igreja, eu, você, cada um de nós, precisamos assumir uma identidade de que somos e devemos ser sempre nas mãos de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, em e através de nós devemos ser agentes transformadores, agentes que promovam transformação na vida das pessoas, sermos canais da manifestação do poder de Deus na vida de muitas pessoas. Esse é o nosso papel essencial, esse é o nosso caminhar, essa é a nossa missão, é isso que nós somos chamados para ser. Deixa eu usar um exemplo para você pensar um pouco junto comigo. Sabe quando a gente está perto de alguma pessoa, independentemente da ligação ou do grau de ligação que ela tem com a gente, e aquela pessoa está conversando com a gente, e a primeira coisa que a maioria dos cristãos faz é olhar para a pessoa e dizer assim: cara, olha, você podia ir na igreja comigo, escuta, vamos lá na igreja, eu tenho certeza que você vai ouvir Deus e vai ver Deus falar. Ou a gente olha e fala assim: você não quer que eu converse com o meu pastor, com um dos meus pastores lá na igreja, e você conversa um pouco com ele, eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar. Eu não estou aqui dizendo que isso está certo ou está errado, longe disso, até porque existem circunstâncias em que a gente precisa mesmo que essa pessoa tenha uma conversa com um pastor, para compartilhar de maneira mais aberta, mais ampla aquilo que está vivendo. Então, não é nessa direção que eu estou apontando, mas esse é um discurso que não promove a atração, não é um discurso, não são palavras que trazem as pessoas para perto. Aí deixa eu compartilhar algo com você. Às vezes, eu estou conversando com pessoas que não são cristãs, ou que estão afastadas da igreja,
E a gente começa a conversar, a pessoa vai compartilhando aquilo que está vivendo, as circunstâncias, de maneira que aquilo que está guardado no coração dela começa a aparecer, e quando o coração dela começa a ser manifesto, eu então entendo que é a hora exata de eu mostrar para ela o Evangelho, ou o poder transformador do Evangelho. E ao invés de eu ficar criando um discurso ou argumentos sobre a vida daquela pessoa, ou sobre aquela circunstância, sobre aquela situação, você olha para aquela pessoa e diz assim: eu posso ler um trecho da Bíblia para você? Como o Evangelho está habitando ricamente em mim, eu posso abrir alguma porção do Evangelho, da palavra de Deus, e ler para aquela pessoa, e então o poder de Deus está invadindo aquele coração, e o processo de transformação da vida daquela pessoa começa a tomar realmente a proporção, a tomar realmente o efeito que precisa, porque não é um discurso meu, é a palavra de Deus penetrando. E aí a gente pode se lembrar do texto de Hebreus, que ele diz que a palavra de Deus ela é mais afiada, o Evangelho é mais afiado que uma espada de 2 gumes, e ela penetra profundamente o coração do homem, promovendo separação entre alma e espírito. E então, os olhos espirituais, o espírito daquela pessoa, ele é reavivado, e aquela pessoa então começa a ter entendimento, e a presença marcante, viva, do Cristo ressuscitado se torna real naquele coração, e a fé é ativada, a esperança nasce, aquela pessoa consegue enxergar que existem novas soluções, novas alternativas, nunca antes pensada para ela. Esse é o poder que o Evangelho tem para promover transformação. Mas essa é uma transformação que começa em mim, começa em você, começa em todos nós, quando nós mantemos esse Evangelho vivo dentro de nós. Muitas e muitas vezes, a gente se vê meio que paralisado, diante de uma situação, diante de uma circunstância. A gente fica, uma paralisia toma conta da gente, a gente fica meio estático, porque às vezes a gente não sabe como agir, que resposta dar para aquela pessoa. Essa paralisia, esse medo, essa insegurança, ela toma conta de nós, porque o Evangelho não está habitando ricamente em nós, e o poder que esse Evangelho tem, ele não emana de nós e através de nós, para chegar ao outro coração. Por isso eu quero incentivar você a se posicionar, a tomar uma decisão definitiva, séria, clara, de olhar e dizer: vou superar isso, e ao invés de permanecer como você está nesse instante, neste momento, ou nesta fase, você se voltar para a palavra de Deus, você se voltar para o Evangelho de Jesus, e permitir que esse poder inunde principalmente você, porque você, cheio desse poder, você vai ter autoridade, você vai ter a manifestação desse poder, o espírito de ousadia, de determinação, você vai ter coragem, você vai ter sabedoria, mas também, juntamente com tudo isso, o amor do Senhor vai fluir através de você, e as pessoas vão ser contagiadas, e as pessoas sendo contagiadas, o reino de Deus está sendo implantado, a semente do reino de Deus está sendo lançada ali, naquele coração, naquela família, naquele amigo, e então, a condução, o incentivo, para que aquela pessoa se una à sua comunidade de fé, à sua igreja,
a fé que você tem, e então essa pessoa vai ser muito mais facilmente atraída a fazer parte dessa comunidade e se desenvolver e crescer na vida cristã. Isso, querido, porque quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho tem esse poder que é como semelhante ao poder da explosão de uma dinamite, né? uma dinamite divina, uma dinamite divina, que explode dentro da pessoa e vai quebrando as barreiras que ela tem no coração dela, e quando ela então está aberta, ela está exposta, o processo de transformação começa a acontecer, porque esse poder é o poder que existe para a salvação, para salvar as pessoas. Esse texto claramente ele nos aponta para a salvação que Cristo nos dá, para o transporte de uma pessoa do reino das trevas para o império do Filho do Senhor, do Filho de Deus. Sim, a salvação do domínio que o pecado exerce sobre a vida das pessoas. É verdade, é disso que esse texto fala. Mas, querido, a salvação, ela sempre começa de dentro para fora. Sempre. A salvação não acontece de fora para dentro. De fora o que vem é a mensagem, mas o poder, o efeito dessa mensagem, desse evangelho, sempre vem de dentro para fora. É por isso que muitas e muitas vezes a gente vê as pessoas se emocionando quando ouvem uma pregação, chorando, porque aquilo atingiu lá dentro, atingiu no seu íntimo, atingiu o seu coração, e as suas emoções vêm para fora. É a hora perfeita para nós podermos ver aquela ação do anúncio do evangelho continuar, e não ficar restrita apenas àquele momento. E esse é o desafio que nós precisamos ter. Talvez nós possamos recorrer àquela parábola do bom samaritano para pensarmos um pouquinho nisso, que às vezes nós simplesmente estamos tão acostumados com a nossa vida cristã, que a gente perde a sensibilidade de colocar a compaixão em ação, de agir com misericórdia para com as pessoas que se colocam diante de nós. Lembra da parábola do bom samaritano? Um mestre da lei, um entendido na lei na época de Jesus, chega perto dele, começa uma conversa, e para se desvencilhar da situação em que a resposta de Jesus coloca para ele, né, quando Jesus diz para ele: olha, coloque em prática aí o amar o seu Deus sobre todas as coisas, coloque em prática o amar o seu próximo como a você mesmo. Ele quer sair da saia justa em que ele mesmo se meteu. Ele olha e ele diz assim: tá bom, Jesus, mas quem é o meu próximo? E Jesus então conta a parábola, né? Um homem na estrada de Jerusalém para Jericó é atacado, é ferido, fica jogado à margem do caminho, passa um sacerdote, passa um levita, e dão aquela olhada e vão embora. Às vezes a gente não se dá conta de que o nosso coração, ele se torna insensível ou disperso, às vezes, da necessidade das pessoas, porque às vezes a gente sabe, eu repito, a gente talvez se sinta não tendo a condição necessária, o conhecimento suficiente para ajudar aquela pessoa, mas esse sentimento, eu repito, nasce do distanciamento do evangelho dentro de nós mesmos, porque se o evangelho está aqui, a nossa atuação certamente nos levaria muito mais próximo à ação do samaritano, que de forma compassiva se aproxima daquele homem ferido e jogado à margem do caminho,
E ele chega perto dele, ele diz: eu vou ajudar esse homem. Ele dá os primeiros cuidados, depois leva ele até uma hospedaria, ali ele fica, ele paga todas aquelas despesas e diz: olha, se precisar na volta, eu retorno aqui e acerto o restante com você. O Evangelho tem o poder de despertar em mim e em você, de despertar em nós a ação misericordiosa, a ação da compaixão, de entender, compreender a necessidade, a carência do próximo, e nós podemos agir em amor, para promover essa transformação. E eu creio, querido, que quanto mais nós formos avançando na retomada, ou na nova caminhada que nós temos pela frente, quanto mais as possibilidades forem sendo ampliadas, mais nós vamos precisar ter um coração amoroso, compassivo e misericordioso. Porque eu creio que, conforme formos avançando nessa nova fase, mais pessoas vão precisar daquilo que nós já recebemos, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação das pessoas. E nós vamos precisar estar cheios, nós vamos precisar estarmos aptos para lançarmos essa semente do Evangelho na vida das pessoas. E para fazermos isso, eu já caminho para finalizar isso. Para fazermos isso, nós precisamos de duas ações, ou da consciência de duas coisas. Primeiro, é que o Evangelho gera em nós uma consciência de justiça. Não a justiça teórica ou a justiça legalista criada pelo ser humano, mas um senso de justiça que nasce direto no coração do Pai, se revela em nós para que nós possamos transmitir isso para os outros. E aí nós vamos ter que superar em muito aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos como justiça. Não vamos nos poder permanecer insensíveis e inoperantes diante das necessidades que vão ser apresentadas pelas pessoas, pela sociedade em geral, por pessoas de perto e de longe. Nós vamos precisar estar sensíveis e não querermos agir como muitas vezes a gente percebe estas ações. Sabe aquela história assim: plantou, agora vai colher. A gente às vezes usa esse princípio da palavra de Deus de uma maneira distorcida, e a gente se acomoda nela, ou permitimos que ela gere em nós um comodismo, uma acomodação que nos mantém distante das pessoas. E nós nos esquecemos que o poder do Evangelho, o poder de Deus está em nós, e Ele pode e supera qualquer circunstância. E se tivermos compaixão e misericórdia, não importa a condição, a situação que aquela pessoa tenha chego, nem por que ela chegou ali. O que importa é que o Evangelho pode promover uma transformação naquela vida. E se aquela vida for transformada, muitas outras pessoas poderão ser atingidas por aquela transformação. Se a gente se lembrar do Evangelho de Marcos capítulo 5, do endemoniado gadareno, é muito interessante, né? Aquele homem estava ali vivendo nos sepulcros, lá totalmente destruído, possesso por aquela legião de demônios, e depois que Jesus age e promove a libertação daquele homem, aquele homem olha e diz para ele: deixa eu ir com o Senhor. E Jesus revela para nós que a consciência que Jesus tinha daquele homem, do que aquele homem poderia fazer, porque ele olha e diz para ele: não, volta para a tua casa, volta para a tua casa. A transformação, a libertação daquele homem seria um impacto tremendo na família dele.
E o texto logo abaixo diz que aquele homem saiu contando o que Jesus havia feito na vida dele em Decápolis, uma região de 10 cidades. Porque aquele homem foi alvo da misericórdia e compaixão de Jesus. É esse o poder que o Evangelho promove em nós e através de nós. Nós devemos ser esses agentes de transformação, esses agentes que revelam a misericórdia e a compaixão do Senhor para a vida das pessoas. E isso só pode ser alimentado em nós, só pode ser alimentado em nós, se o Evangelho estiver presente em nós. Porque as pessoas vão ver esse poder atuando primeiramente nas nossas vidas. E para finalizar, Paulo também diz no verso 17 que isso acontece de fé em fé. É uma ação de fé, querido. Não é uma ação meramente consciente e intelectual. Hebreus 12:2 diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Quando o Evangelho é lançado de maneira constante, permanente em nós, a fé vai se desenvolvendo. Romanos 10, 17, quando Paulo olha para nós e diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Quando eu paro para ouvir o que a palavra quer me dizer, não apenas e exclusivamente através de um culto, ou de mensagens, ou de gravações que a gente ouve, mas quando eu mesmo vou aqui, e vou olhar para a palavra, e vou deixar que a palavra fale comigo, então, esse poder vai estar aqui, a fé vai estar sendo ativada, ela vai estar sendo incentivada, e eu então com ousadia e determinação, vou conseguir transmitir isso para outras pessoas. Permita que isso aconteça em você, permita que essa ação, ou que a presença do poder que o Evangelho tem, esteja presente e atuante na sua caminhada, no seu dia a dia. É isso que vai nos tornar pessoas que fazem a diferença, que geram transformação na vida das pessoas que estão ao nosso derredor. Não importa em que condição elas estejam, não importa o momento que elas estão passando, importa que nós teremos nas mãos a semente do reino de Deus, que pode e deve ser lançada ao coração das pessoas. E é isso que promove a transformação. É isso que faz da igreja uma instituição, não uma instituição, como muitas vezes a gente pensa, mas faz da igreja um instrumento poderoso, único, que gera transformação na vida das pessoas. Seja você esse agente de transformação. Tenha em você o poder do Evangelho. Tenha em você um coração compassivo, misericordioso. Tenha em você atitudes permanentes de fé. E isso vai fazer diferença, não só agora, mas em todo o tempo, enquanto você tiver o privilégio de caminhar como filho e filha de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos um pouquinho e refletir um pouquinho naquilo que o Senhor falou com você. Eu gosto sempre de fazer isso, porque para evitar que você já comece a se ocupar com outras atividades, mas que você pegue isso que o Espírito de Deus falou com você, despertou em você essa semente que está aí, esse pulsar que está aí no teu coração. Reflita um pouquinho em atitude de oração e deixe isso penetrar um pouquinho em você. Continue assim.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Transforma-nos, Senhor. Renova-me, Renova a nossa fé, a nossa esperança. Senhor Jesus. Pelo poder Põe do em Evangelho, mim teu coração. dá-nos um coração igual ao teu. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos, Pai, desse poder vivo em nós, atuante em nós. Precisamos que o nosso coração seja renovado de forma permanente e constante, para que nós possamos olhar para o nosso próximo com compaixão e com misericórdia, e sermos então instrumentos do Senhor para a salvação das pessoas, para a cura e transformação. E temos que ter clareza, e queremos ter essa clareza, Senhor, de que isso só se tornará eficaz, efetivo, se o poder do Teu Evangelho se revelar em nós e através de nós. Ajuda-nos a viver isso. Ajuda-nos a viver isso, no nome precioso de Jesus, nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e a consolação, o poder do Espírito, estejam presentes na nossa caminhada hoje e sempre, até nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Amém, amém e amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor te guarde. Que o rosto do Senhor resplandeça em você e através de você todos os dias da sua vida. Tenha uma semana poderosa, abençoada, cheia da palavra de Deus no teu coração. E lembre, próximo final de semana, sábado, dia 22, domingo, dia 23, dia 22, 19 horas, dia 23, 10 horas, o retorno dos nossos cultos presenciais. Faça a tua inscrição pelo aplicativo. Se tiver dificuldade, nos procure a secretaria da igreja. A gente está aqui para servir você. Tenha uma boa semana. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.